Entre areias milenares e sombras que sussurram segredos esquecidos, a verdade sobre a vida após a morte jaz oculta nos mistérios da mitologia egípcia. Prepare-se para atravessar o véu entre mundos e conhecer os deuses que guardam os caminhos da eternidade. No coração do antigo Egito, mais do que pirâmides e faraós, pulsava uma fé profunda na existência de uma vida além da morte. Essa crença moldou templos, rituais e até as guerras. Mas por trás dos mitos havia segredos, guardados por entidades poderosas como Anubis, Osíris e uma legião de deuses que regiam o destino das almas. Com cabeça de chacal e olhos como brasas do além, Anubis caminhava entre os vivos e os mortos. Era ele quem embalsamava os corpos e guiava as almas até o tribunal de Osíris. Mas poucos sabem que ele foi o primeiro juiz do além, antes mesmo de Osíris ascender como rei dos mortos. Filho de Néftis e possivelmente de Sete ou Osíris, Anubis foi criado por Ísis e exilado do panteão principal. Mas nas sombras, tornou-se o guardião dos túmulos e o inventor da mumificação, um mistério que ainda hoje intriga arqueólogos. Depois da morte, a alma era conduzida ao salão de Maat. Ali, diante de 42 juízes e deuses, ocorria o julgamento. O coração era pesado contra a pena da verdade, e se fosse mais leve, a alma era livre para entrar nos campos de Yaru, o paraíso eterno. Mas se o coração pesasse mais, ele era devorado por Amit, a terrível criatura que unia o leão, o crocodilo e o hipopótamo, os animais mais temidos do Egito. Sentado em seu trono, de pele verde e coroa branca, estava Osíris, o deus que morreu e renasceu. Após ser traído e esquartejado por seu irmão Sete, Osíris foi reconstituído por sua esposa Ísis, a deusa da magia, e retornou como soberano do submundo. Ísis não era apenas consorte, ela era a grande mãe, aquela que dominava os feitiços, os encantamentos secretos, as palavras de poder. Dizem que ela roubou o verdadeiro nome de Ra, o Deus Sol, para dar vida a seu filho, Horus, um nome que jamais deveria ser pronunciado, pois quem o conhece tem poder sobre o próprio Deus. Horus, o Deus com cabeça de falcão, é o símbolo do céu, da realeza e da vingança justa. Após a morte de Osíris, foi Horus quem lutou contra Sete pelo trono do Egito, uma batalha épica que durou 80 anos. No final, o olho de Horus foi arrancado, mas restaurado por Thoth. Thoth, o deus da sabedoria e da escrita, é o guardião dos livros sagrados, o patrono dos escribas e o mediador entre os mundos. Dizem que ele escreveu o livro de Thoth, um grimório capaz de dar controle sobre os céus, os mortos e os próprios deuses. Um livro tão poderoso que foi escondido nas profundezas do Nilo. E há Ra, o Deus Sol, que atravessa os céus de dia e desce ao submundo à noite, navegando em sua barca sagrada. A cada noite, ele luta contra Apófis, a serpente do caos. Se for vencido, a escuridão reinará para sempre. Mas com a ajuda de Bastet e Sekhmet, duas faces opostas da deusa felina, Ra triunfa. Bastet é a deusa da harmonia, da casa e dos gatos. Mas sua irmã, Sekhmet, é a deusa da guerra, da fúria divina e das pragas. Ela destrói exércitos com o sopro de seu hálito ardente. E só foi detida após ser embriagada com vinho cor de sangue. No centro de tudo está Maat, a deusa da verdade, da justiça e do equilíbrio cósmico. Sem ela, o universo ruiria. O coração dos mortos era comparado à sua pena, pois viver em desarmonia com a Maat era perder-se no caos eterno. O submundo egípcio, o Duat, não era o inferno, era uma travessia. Nele, a alma enfrentava serpentes, portões, espelhos de fogo e enigmas. Era preciso saber os nomes dos guardiões, os encantamentos de passagem e os símbolos corretos. Uma jornada espiritual complexa e perigosa. Os sacerdotes do Egito conheciam caminhos secretos entre os mundos. Eles escreviam em papiros fórmulas para guiar os mortos. Alguns desses papiros ainda estão selados em túmulos esquecidos. O mais famoso, o Livro dos Mortos, é apenas uma das chaves.
Os mais antigos, como os textos das pirâmides e dos sarcófagos, escondem encantamentos que desafiam a lógica moderna. Mas os mistérios do Antigo Egito não se limitavam à travessia pelo mundo dos mortos. Havia também um profundo conhecimento oculto que atravessava os templos e os séculos. Uma ciência sagrada que unia religião, astrologia e matemática. Os antigos egípcios não adoravam seus deuses apenas por fé, mas por função. Cada divindade representava uma força do cosmos, uma engrenagem do universo. Os templos não eram apenas locais de culto, eram centros de energia, alinhados com as estrelas, desenhados com precisão geométrica para canalizar o poder dos céus para a terra. O templo de Dendera, por exemplo, contém inscrições do zodíaco egípcio. Eles já observavam constelações, eclipses e ciclos planetários milênios antes de Galileu. Para eles, os deuses não viviam apenas em estátuas ou no além, mas também nas estrelas. Ra no Sol, Ísis na estrela Sótis, que conhecemos como Sírios. E é com base na aparição de Sírios no horizonte que o Egito marcava o início de seu ano novo. O tempo das cheias do Nilo, que traziam fertilidade à terra. Osíris, o deus que morre e renasce, era diretamente ligado a esse ciclo cósmico. Assim, o próprio calendário era um reflexo dos deuses em movimento. E havia também divindades mais enigmáticas, como Ptah, o deus criador de Mênfis. Diferente de Ra, que cria com luz, Ptah cria com a palavra. Um símbolo do poder da intenção, da força do verbo. É dele que surgiria o conceito egípcio do coração inteligente. Um centro de consciência que une razão, emoção e espiritualidade. Ou ainda Heka, o deus da magia. Muito antes da palavra magia ser usada no Ocidente, os egípcios já tinham o conceito de Heka, o poder divino presente em tudo, que pode ser despertado através de rituais, gestos e palavras sagradas. Cada feitiço era uma fórmula viva, cada nome de Deus, um código vibracional. E não podemos esquecer Sobek, o deus crocodilo, guardião das águas do Nilo. Em algumas versões, ele é protetor dos justos na travessia do Duat. Em outras, é a própria fúria do rio. Essa ambiguidade mostra como os egípcios compreendiam a natureza em sua totalidade, bela e perigosa. Também havia Serket, a deusa escorpião, protetora contra venenos, invocada em partos, batalhas e momentos de morte iminente. Seu culto está ligado a Ísis e aos rituais secretos de cura. Ela aparece em amuletos funerários, como guardiã do sarcófago, afastando o mal até no além. Entre os textos mais misteriosos está o chamado Livro das Cavernas, encontrado nos túmulos de faraós do Novo Império. Ele descreve em detalhes a jornada de Ra pelo submundo, com cenas simbólicas de punição, regeneração e transfiguração espiritual. Um verdadeiro mapa do inconsciente coletivo milenar. Os egípcios também deixaram inscrições sobre seres híbridos, guardiões, divindades com múltiplas cabeças e olhos flamejantes. Arquétipos que atravessam culturas e ainda alimentam o imaginário moderno. Teriam eles visto algo que esquecemos? E o que dizer da Esfinge? Guardiã de mistérios com corpo de leão e rosto humano, ela permanece em silêncio há milhares de anos. Alguns estudiosos acreditam que sua origem antecede a própria civilização egípcia, que ela guarda em sua pedra um segredo não revelado. Talvez um conhecimento perdido das estrelas, da criação ou da alma. Até mesmo os rituais funerários dos faraós revelam segredos profundos. A abertura da boca, realizada por sacerdotes sobre a múmia, não era apenas simbólica. Era a tentativa de restaurar os sentidos para que a alma pudesse respirar, ver, falar e ouvir no mundo espiritual. Cada objeto colocado na tumba tinha função. Amuletos em forma de escaravelho, figuras de deuses protetores, estatuetas chamadas Ushabtis, que serviriam ao morto no além. Nada era decorativo. Tudo era funcional para a eternidade. E mesmo hoje, milênios depois, quando olhamos para o Egito antigo, não vemos apenas um povo antigo. Vemos reflexos de nós mesmos. O medo da morte,
a busca pelo sagrado, a vontade de entender o universo. A mitologia egípcia não morreu. Seus símbolos sobreviveram a impérios e religiões. Anubis, Osíris, Ísis e Ra continuam a inspirar histórias, filmes, religiões e escolas esotéricas. Seus rituais influenciam a alquimia, a cabala, o cristianismo primitivo e até o tarô. No fim, o maior segredo da mitologia egípcia é que ela jamais foi apenas mitologia. Era ciência espiritual. Era psicologia arquetípica. Era o mapa da alma humana diante do maior mistério de todos, a morte. Quando os ventos do deserto sopram pelas ruínas de um templo antigo, talvez não seja apenas areia, talvez sejam vozes, vozes de um tempo em que os deuses caminhavam entre os homens, e a eternidade era o destino de todos. E você está pronto para atravessar o portal do desconhecido? Não esquece de deixar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E não deixe de se inscrever no canal.